a primeira música em português. Antes de isso, sempre olvidamos, antes de isso, vamos a tener entonces el momento de salud. Dormir bem é indispensável para alcançar qualidade de vida, pois é durante o sono que o corpo se recupera e que as células nervosas se recondicionam. Uma noite mal dormida dificulta o aprendizado, altera o equilíbrio, provoca mudanças de humor, prejudica a criatividade e a memória e até favorece a obesidade. Para um repouso saudável, são necessários alguns cuidados. Primeiro, não faça refeições pesadas até 3 horas antes de dormir. Prefira refeições leves à noite. Segundo, durma em um ambiente escuro, silencioso, bem ventilado e com temperatura agradável. Terceiro, não tome bebidas com cafeína à noite. O café, chá preto, chimarrão, chocolate, guaraná e refrigerantes à base de cola estimulam o sistema nervoso, prejudicando a qualidade do sono. Quarto, é necessário no mínimo 8 horas de sono. O ideal é deitar-se antes das 22 horas. Dormir menos que o necessário altera os hormônios, o que pode causar problemas. Quinto, pratique exercícios físicos regularmente. Sexto, tome um banho relaxante. Sétimo, permita que o ar puro circule pelo quarto durante a noite, mantendo uma janela semiaberta. Oitavo, deixe todas as preocupações e ansiedades de lado. Nono, mantenha o seu colchão e travesseiro em boas condições. E décimo, converse com Deus e peça paz e tranquilidade. Essas dicas são indispensáveis, pois o sono, o suave restaurador da natureza, revigora o corpo fatigado e prepara-o para os deveres do dia seguinte. O conselho de Cristo para todos continua sendo: vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Dormir adequadamente auxilia o cristão a ter uma experiência mais significativa com Deus. Abrir a ventana para dormir por la noche del invierno é difícil, não? Pero é um desafio, né? Vamos nos poner de pé para cantarmos todos juntos? Santo Espírito, agora vem, te pedimos a orar. Vem com poder inspirar-nos. Sim, vem nos reavivar. Vem
vamos continuar louvando a Deus e convidando o Santo Espírito através da próxima música em espanhol. Santo Espíritu de Cristo mora en este corazón, lléname de tu presencia, cólgame de bendición, cólgame, cólgame, ven ahora y cólgame, cólgame de tu presencia, ven, oh ven y cólgame. Santo Espíritu, lo puedes, aunque como no lo sé, mas si tú mis ruegos oyes, sé que puro yo seré. Cólgame, cólgame, ven ahora y cólgame, cólgame de tu presencia, ven, oh ven y cólgame. Débil soy, flaqueza todo, más que postro a ti tus pies, para que tu amor eterno, fuerte, puro y fiel me des. Cólgame, cólgame, ven ahora y cólgame, cólgame de tu presencia, ven, oh ven y cólgame. Lávame, bendice y salva, cuerpo, alma, espíritu. Ya me salvas, me consuelas, de bondad me colmas tú. Cólgame, cólgame, ven ahora y cólgame, cólgame de tu presencia, ven, oh ven y cólgame. Amén. Aquellos que puedan, vamos a poner de rodillas para una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por estarmos en tu presencia. Muchas gracias, Señor, por la vida. Muchas gracias por podermos alabarte, por podermos sentir tu presencia. Obrigado por mais um sábado. Te pedimos, Senhor, que derrames tu Santo Espírito sobre tu pueblo. Que tu Santo Espírito pueda seguir trabalhando fortemente em cada coração, convencendo, Senhor, del pecado, convencendo de las fraquezas que temos e nos ayudando, Senhor, a erguermos, nos ayudando a seguir adelante em la fé, nos dando fuerzas e transformando nosso caráter. Também te pedimos que esteja presente com cada hijo tuyo que não pudo estar aqui hoje e los que estão a caminho. Que tu, Senhor, pueda poner sus manos sanadoras sobre cada uno e conceder a paz, a cura, a tranquilidade, e que tu puedas, Senhor, atender a cada pedido, a cada necessidade, segundo tu vontade. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
O médico disse ao meu marido que se eu demorasse 30 minutos mais, eu não iria resistir. O tratamento não foi fácil, foi muito doloroso. Apegue-se à Bíblia, à oração e aos louvores com todas as suas forças. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Compatibilidade. Passei 9 anos e 9 meses fazendo hemodiálise. 3 vezes por semana. 4 horas por sessão. Isso equivale a 9 anos e 9 meses que eu passei conectada a uma máquina que filtrava o meu sangue para que eu pudesse sobreviver. Eu tinha 34 anos quando recebi o diagnóstico de insuficiência renal. Eu sentia muitas dores de cabeça e dores nas costas. Mas quando eu ia ao hospital, me davam anti-inflamatórios. E eu melhorava, e a vida continuava. Mas as minhas mãos começaram a inchar, e os meus pés também. Um dia acordei com o rosto, as mãos e os pés inchados. Depois de 1 ano, tive uma crise tão forte que, quando chegamos ao hospital, o médico disse ao meu marido que se eu tivesse demorado 30 minutos mais, não teria resistido. Os meus rins estavam atrofiados. Eles tinham secado e parado de funcionar. A única solução definitiva seria um transplante. Mas a fila era muito longa. E tinha a questão da histocompatibilidade. E enquanto isso, eu precisava fazer hemodiálise. No início, eu me sentia muito mal. Eu chegava a desmaiar nas sessões. O que me sustentava era a leitura da Bíblia e os hinos de louvor que eu escutava com fone de ouvido. A palavra de Deus era o meu único consolo. Muitas vezes me chamavam para fazer o teste de compatibilidade e o resultado era sempre negativo. Isso também era muito desgastante, porque com o tempo a gente vai perdendo as esperanças. Finalmente, o médico disse que se em 3 meses não encontrasse um doador que fosse compatível, me tirariam da lista. E isso foi um golpe muito forte para mim, porque o transplante era a única esperança que eu tinha para uma vida normal. Quando o telefone tocou dizendo que tinham encontrado um doador e que eu deveria ir rapidamente ao hospital para fazer os exames, meu marido não queria mais que eu fosse, para evitar frustrações. Nós dois já tínhamos aceitado que essa situação era a vontade de Deus, mas eu pedi para ir uma última vez, e ele foi comigo. Eu entreguei a minha vida a Deus, dizendo: se houver alguém que necessite desse rim mais do que eu, Deus, não permita que a cirurgia aconteça, mas Deus resolveu todos os problemas milagrosamente e pude realizar o transplante. E poucos dias depois, eu já estava levando uma vida normal. Minhas funções renais se restabeleceram rapidamente, para a surpresa dos médicos. E eu só podia louvar a Deus por ter cuidado de mim de maneira perfeita. Meu tratamento não foi fácil, foi muito doloroso. Mas durante esse tempo, pude orar e testemunhar a outras pessoas sobre a minha fé e o meu Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas se por acaso você estiver passando por um momento de sofrimento, te desafio a louvar a Deus, mesmo que para você tudo pareça sem solução. Apegue-se à Bíblia, à oração, aos louvores com todas as suas forças. Talvez as suas dores não diminuam, mas, de uma forma ou de outra, Deus te dará o descanso. Adoramos a um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver. Feliz sábado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu gostaria de dizer uma coisa antes de nós fazermos oração. Você está aqui hoje porque Deus quis que você estivesse aqui. Foi Ele que trouxe cada um de vocês hoje aqui. Porque Ele tem uma mensagem muito importante para transmitir para todos nós hoje. Então sinta-se feliz porque Ele trouxe você até aqui. Eu gostaria de orar nesse momento. Vou pedir para que todos se coloquem em pé. E eu vou fazer uma oração em silêncio aqui na frente. E logo em seguida, então, nós iniciamos. Amém. Podemos nos assentar. Vou pedir para o Adam colocar para mim a primeiro slide da revista. Falar com vocês aqui de baixo, tá bem? Nos momentos que antecederam a queda do comunismo, os adventistas da Romênia passaram por momentos muito difíceis. Fome, corrupção política generalizada, falta de produtos, eram algumas coisas que aconteciam. Era uma situação muito difícil. E a nossa história fala a respeito de um personagem e sua esposa, Pavel e sua esposa Dana. Eles viviam na Romênia. E eram momentos difíceis. A pobreza era generalizada. Mas Pavel e sua esposa eram ricos. Pavel ganhava, por ano, em torno de $500 mil. Uau! Num país comunista, onde a pobreza imperava,
Meio milhão de dólares era muito, era bastante. Ele era um homem rico. Ele era um homem que acreditava em Deus e fazia o seu melhor para servir a Deus, dentro do que ele sabia. E Deus abençoou Pavel e sua esposa, respondeu a essa fidelidade deles, concedendo a eles uma empresa, uma indústria de tecidos. E era dessa indústria que eles tiravam todo esse dinheiro por ano. Agora, com a união com uma empresa alemã, ele seria capaz de receber anualmente em torno de 4 vezes mais do que isso. Imaginem vocês. 4 vezes mais do que isso seria em torno de 2 milhões de dólares por ano. Pensem bem, num país comunista, onde a pobreza imperava, uau! Se fosse conosco hoje, o que você diria? O que você acha de ganhar 2 milhões de dólares por ano aqui na Alemanha? Mas não era na Alemanha, era na Romênia, um país comunista, onde a dificuldade imperava. Nesse momento em que eles estavam orando, para saber se Deus permitiria que eles avançassem nesse plano, nesse projeto, ele recebeu uma ligação da associação local, convidando ele para ser pastor em tempo integral. A história não diz, mas eu penso que isso estava no coração dele já há muito tempo. A associação não sabia o quanto ele ganhava. O salário de um pastor nessa época era de 250 dólares por mês. Você aceitaria a proposta? É algo muito... É um disparate muito grande, né? Alguém que ganha $500 mil por ano, com a possibilidade de ganhar agora 2 milhões de dólares por ano, aceitar uma proposta para ser pastor em tempo integral e ganhar 250 dólares por ano, por mês, eu não sei. Eu fico pensando, será que eu faria isso? Será que eu aceitaria essa proposta? Sabe o que eles fizeram? Eles aceitaram. Por incrível que pareça, eles aceitaram. E agora eles vendem a casa bonita deles, a bela casa que eles tinham, vendem os carros, se desfazem de tudo que eles tinham, compram um calhambeque, né? Um carro velho russo, para não causar inveja, isso aí diz, para não causar inveja nos membros da igreja. E eles, então, partem para uma nova vida. Mas, se vocês acham que tudo está bem, né, até agora, Pavel chega na igreja, era um distrito com 4 igrejas, e ele encontra nesse distrito igrejas totalmente desorganizadas. Totalmente. Ou seja, pessoas cheias de ciúmes, mexericos, pessoas que gostavam de ficar falando dos outros, brigas por cargos de liderança na igreja, discussões por temas pequenos, como nós devemos fazer o culto. E a situação era caótica. Isso nas 4 igrejas que ele iria cuidar. E eles agora ficaram de... Senhor, como é que nós vamos agir? Como é que nós vamos fazer? Eles eram um casal de oração, de muita oração. E o que aconteceu? Eles pediram para Deus orientar. E eles decidiram, então, seguir os planos normais da igreja. E eles convidaram a igreja para participar de reuniões de oração. E o povo começou a vir. E o que aconteceu nesse período, nesse momento,
é que, durante a oração, as pessoas começaram a sentir o próprio defeito de caráter delas. Começaram a sentir necessidade de Deus, de uma mudança de vida. O Espírito Santo começou a agir, porque eles decidiram aceitar a obra do Espírito Santo na vida deles. O que aconteceu? Com menos de 2 anos, o número de pessoas dobrou. O número de membros nesse distrito dobrou em menos de 2 anos. E eles estavam animados. Não vou conseguir ver a história, né, para ver alguns detalhes. E não vou precisar do livro. Só que o inimigo não estava satisfeito. E ele estava preparando uma resposta para Pavel, sua esposa, e esse distrito de igrejas. Pavel estava saindo de uma igreja nessa localidade. Já estava tudo pronto para começarem um novo evangelismo. E ele estava saindo desse local, nesse dia. E quando estava indo pelas ruas de carro, um rapaz atravessou a rua e ele atropelou o rapaz. E foi tão violento que o carro bateu no quadril e na perna, jogou o rapaz para o alto, e antes que ele conseguisse parar o carro, o rapaz caiu e ele ainda bateu o carro na cabeça e no ombro do rapaz. Satanás não fica satisfeito quando ele vê que alguma coisa está indo bem, que as pessoas estão se apegando a Deus, que as pessoas estão entregando a sua vida a Deus, que mudanças estão ocorrendo para o bem. Ele não fica satisfeito e ele provoca, né, alguma situação. O rapaz, diz a história que ele caiu no chão, como uma massa disforme, bateu a cabeça e estava sangrando pelos olhos, pelo nariz, pelos ouvidos, pela boca. Fraturou a coluna em 2 partes, perfurou o pulmão, fraturou o quadril, um braço, uma perna. Que desastre. Foi levado às pressas para o hospital e, na emergência, todos os médicos se ajuntaram para poder tentar fazer alguma coisa por ele e não conseguiram. Depois do óbito do rapaz, colocaram um lençol por cima dele e aguardaram para mais tarde levá-lo para o necrotério. Pavel estava inconformado. Senhor, agora que estávamos preparados para um novo evangelismo, que o Espírito Santo estava, né, conduzindo tudo maravilhosamente bem, e ele ficou lá do lado do rapaz, orando. Senhor, quando as pessoas dessa cidade souberem que esse rapaz morreu, souberem que eu sou um pastor, o que vai acontecer? Como vai ser isso? Senhor, eu estou disposto a dar a minha vida por ele. Se for preciso, eu estou disposto a dar a minha vida por ele. A tua obra não pode sofrer nenhum mal por causa disso. Por favor, se tiver alguma possibilidade, se tiver algum jeito, por favor, devolva a vida a esse rapaz. Eu te peço, Deus, por favor, por favor. Um médico passando por lá, viu que ele estava do lado orando, chegou para ele e falou assim: volta para casa, não tem mais jeito. Não adianta orar mais, não tem mais jeito. Ele morreu. Está tudo acabado. Volte para sua casa. Pavel voltou para casa. E ele e a sua esposa passaram a noite orando.
Quantos de nós estamos dispostos a passar uma noite inteira orando por um motivo específico? Não precisa levantar a mão, mas quantos de nós já passamos uma noite inteira orando para que Deus agisse diante de uma situação complicada? A situação dele era bem complicada. Ele estava pedindo para Deus: devolva a vida desse rapaz, por favor. O que vai ser da tua obra? O que vai ser do teu nome? E os dois passaram a noite orando. No outro dia, ele voltou para o hospital para poder ficar junto com a família do rapaz. Junto com a família do Mene Mene, que era assim que ele era conhecido na cidade que ele vivia. Mene Mene. O rapaz, ele tinha problemas de locomoção. Ele andava com dificuldade. E ele era conhecido na cidade como Mene Mene porque ele era gago. Por isso que era conhecido como Mene Mene. E agora Pavel chegou no hospital para acompanhar a família, para ficar junto com a família. E quando ele chega perto do quarto onde estava o rapaz, ele vê um movimento grande e ele chega, entra no quarto e vê o Mene Mene sentado na cama, comendo. Ele viu todos os médicos do hospital correndo de um lado para outro, analisando exames do dia anterior e os exames novos que começaram a fazer, para confirmar o que tinha acontecido, mas não conseguiram descobrir o porquê que aconteceu aquilo. Melhor ainda, o Mene Mene não tinha mais fratura na coluna, ele não tinha mais fratura no quadril, ele não tinha mais o pulmão perfurado, apenas um braço e uma perna fraturadas. O melhor que aconteceu, uma das coisas, né, não só o melhor, né, mas ele não era mais gago. Passou a gagueira. Foi muito milagre de uma vez só, né? O Mene Mene passou um período no hospital para poder recuperar, né, a fratura da perna e do braço. E quando saiu, eles perceberam que ele não tinha mais dificuldade para andar e se movimentar. Não tinha mais. Muito bem. Depois disso, as reuniões de evangelismo começaram. E o que vocês acham que aconteceu? A igreja lotou. A igreja lotou. E o que aconteceu foi que muitas pessoas ficavam depois das reuniões para fazer perguntas. E o que aconteceu foi que o número de membros dobrou novamente depois dessa situação. Essa é apenas uma história, de uma pessoa, né, um casal, que entregou a sua vida a Deus e se deixou ser dirigido pelo Espírito Santo. Quantos já ouviram algum sermão, alguma história do pastor Pavel Goya? Se você não viu ainda, procure. Os sermões dele são poderosos. A vida dele é uma vida sem palavras. Se você tiver oportunidade, procure na internet. Pavel Goya. Você encontra em português, espanhol, é traduzido em vários idiomas. Adam, não conseguimos, né, colocar o slide da revista, né? Essa semana, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo e o tempo do fim. Eu não sei com vocês, mas eu vou confessar uma coisa para vocês aqui agora. Eu tinha dificuldade, até um tempo atrás, eu tinha dificuldade de aceitar o Espírito Santo na minha vida. Sabe por quê? Porque eu pensava assim, se eu aceitar o Espírito Santo na minha vida, eu vou perder minha individualidade,
Eu vou ter que fazer tudo o que Ele quer? Que ignorância, né? E eu passei por muito tempo tendo essa dificuldade, essa resistência. Quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o Espírito Santo, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado. Estou impressionado até hoje e eu vou tentar passar algumas coisas para vocês. Nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Nunca. O Espírito Santo nunca esteve ausente na vida de ninguém nesse mundo. Ele trabalha e arduamente. A primeira vez que nós ouvimos falar sobre o Espírito Santo, quando foi? Na Bíblia? Não. Na criação. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Desde o início até o fim, Ele estará conosco. Não foi essa a promessa de Jesus? O Espírito Santo e o tempo do fim. O tema de hoje, o terceiro dia desse estudo, fala sobre os dons do Espírito Santo. Primeira parte, porque é muito tema, é muita coisa para nós estudarmos. Os dons do Espírito Santo. Você está feliz? Quem está feliz, levanta a mão. Não precisa levantar se não estiver. Tá bem? Você está feliz? Muito bem. Uma outra pergunta. Quem é feliz? Levanta a mão. Diminuiu um pouquinho, mas... né? O que é felicidade para você? Pode participar. O que é felicidade para você? Conhecer um Deus verdadeiro. Saúde. Amém. Mais alguém? Muito bem. Muito bem. Vocês estão afiados, né? Ninguém gaguejou, né? Como o Mene para falar, né? Todo mundo falou já o que estava na ponta da língua. Muito bem. A Bíblia e o Espírito de Profecia nos ensina que eu só sou feliz quando eu faço alguém feliz. Você já ouviu falar isso? Para o meu casamento dar certo com a Pri, para eu ser feliz, eu tenho que fazê-la feliz. Aí eu sou feliz. É isso que a Bíblia ensina. Só que isso não é tudo. Para ela ser feliz, ela tem que me fazer feliz. Aí ela vai ser feliz. Mas não é tudo. A gente escuta essa parte. Né? Mas tem uma outra parte que é tão importante ou mais. E qual é? Lembram que a Bíblia ensina para a gente? Em que se resume os 10 mandamentos? E ao próximo a ti mesmo. Aqui não é diferente. Para eu ser feliz, realmente, primeiro eu tenho que amar a Deus. Eu tenho que fazer Deus feliz. Como é que eu faço Deus feliz? Hã? Fazendo a sua vontade. Assim eu faço Deus feliz. Quando eu obedeço o que Ele pede para eu fazer. Ele fica feliz. E aí sim, ama o teu próximo como a você mesmo. Faça o outro feliz e você vai ser feliz. Quem é que dá essa capacidade para ser como o pastor Pavel? De tomar as decisões, de fazer a vontade de Deus, de deixar das coisas do mundo, né, e buscar as coisas do alto. Quem é que dá essa capacidade de eu fazer alguma pessoa feliz e muitas outras coisas mais? Quem é que nos capacita para isso? É o Espírito Santo. Muito bem. No terceiro dia desse estudo sobre o Espírito Santo,
Como eu falei, nós estudamos sobre os dons do Espírito. Muitas pessoas têm dificuldade para entender dons e talentos. Tem ou não tem? Vocês têm essa dificuldade? Eu tinha também, né? O que são dons e o que são talentos? Vou dar uma explicação bem rápida e bem simples aqui. Os dons são capacidades espirituais concedidas pelo Espírito Santo após a conversão. Ok? De novo, o que são dons? Capacidades espirituais concedidas pelo Espírito Santo após a conversão, com o objetivo de cumprir a missão da igreja. E são os dons. Ok? E talentos? Olha só. Os talentos são habilidades naturais que podem ou não ser usadas a serviço de Deus. Ok? De novo, talentos são habilidades naturais que podem ou não ser usadas a serviço de Deus. Vamos ver isso um pouquinho na prática? Então, nós temos aqui, Efésios 4:11, fala sobre os dons. Lá fala assim, Deus deu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Romanos 12, de 6 a 8, diz que alguns recebem o dom de ser contribuintes generosos, o dom de ser líder, o dom da misericórdia. 1 Coríntios 12, de 8 a 10, fala que alguns recebem o dom da palavra de sabedoria. Sabe aquela pessoa que quando fala, só fala coisas, né, de sabedoria? Palavra de conhecimento. Outros recebem o dom da fé. Outros recebem o dom de curar. Outros de operar milagres. Dom de profecia e dom de discernimento de espíritos. Para outros, o dom da variedade de línguas. Nós temos aqui vários que sabem falar outras línguas, né? Isso é muito bom, dom de línguas. E a outros, interpretação de línguas, né? O nosso departamento de tradução tem esse dom, né? De traduzir essas línguas para outras pessoas, para que o nosso culto seja compreendido, entendido, para que haja edificação. Agora, em Êxodo, nós vemos um exemplo de talento. Êxodo 31, verso 3, fala que Deus concedeu a Bezalel, né, o Espírito Santo. E que Bezalel recebeu o dom do Espírito Santo, né? Receber o Espírito Santo é um dom de Deus. Deu a ele destreza, habilidade, ou seja, encheu ele de sabedoria, o dom do entendimento, do conhecimento, e ele concedeu a Bezalel o talento em toda forma de mão de obra. Bezalel sabia mexer com madeira, com ouro, com prata, com cobre, com tudo. E esse era o talento dele, concedido por Deus, através do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23 fala sobre o fruto do Espírito Santo. Não fala sobre os frutos, fala sobre o fruto do Espírito Santo. Isso nós já vimos, né? Vocês já sabem. O fruto do Espírito. Então, vamos imaginar o fruto do Espírito como um grande cacho de uva. Ok? Um fruto grande. Mas ele tem vários. Então, o fruto é o cacho de uva. Ok? O fruto do Espírito é esse cacho de uva. E quais são os frutos do Espírito? Lá em Gálatas 5, 22 fala que é o amor, é um fruto do Espírito, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso tudo faz parte do fruto do Espírito.
Então, eu li aqui mais ou menos 10 partes desse fruto. Mas um cacho de uva tem muitos, né? Tem muitas uvas. Da mesma forma que quando eu vou comer um cacho de uva, né? Se eu utilizar só uns 7, 8 ou 10, umas 10 uvas, e as outras? Ou seja, não existe somente essas qualidades no fruto do Espírito. Existem outras mais. Aqui é um exemplo. Existem várias outras. E se eu comer uma parte e deixar a outra, vai me nutrir? Em parte. Na meditação Recebereis Poder, e Recebereis Poder, do dia 25 de outubro, fala sobre outros dons do Espírito. Ser erudito, o talento, a eloquência, ou qualquer dom natural ou adquirido, sem a presença do Espírito Santo, nenhum coração será tocado. Pecador algum, ganho para Cristo. Eu posso ter um dom ou um talento natural, mas ele pode ser adquirido também. Nós já ouvimos muitas vezes falar isso. Se eu tenho um dom ou um talento que eu não uso, o que vai acontecer? Ele será tirado. Será tirado. Mas se eu pratico, eu uso esse dom, eu posso adquirir outros. Deus pode dar condições de adquirir outros, para a honra e glória do nome dele. Nós estamos iniciando um projeto que antes era chamado de 10 dias de jejum e oração. Lembram disso? Até o ano passado, eram 10 dias de oração e jejum. Agora, o projeto se chama 10 dias de clamor e 365 dias de oração. Qual é a proposta desse programa? Clamar por o quê? Clamar por quê? Pelo Espírito Santo. Por quê? Por que a gente precisa? Adam, por favor, coloca para mim aquele slide que eu tinha deixado contigo. Eu sei que vocês não vão conseguir ler, isso é muito pequenininho, mas é intencional, não precisamos ler isso agora. Eu só queria mostrar para vocês viram ali a quantidade, aquilo ali são atributos do Espírito Santo. Eu marquei ali, acho que 49. Só em uma busca, eu achei 49. Só no livro que eu estava lendo, eu achei 49 atributos do Espírito Santo. E o livro é para o ano todo. Eu fiquei impressionado com isso. Porque não tem como eu viver uma vida como cristão sem o Espírito Santo. Não existe essa possibilidade. Eu preciso do Espírito Santo para tudo. Não é possível eu me dizer cristão e não ter o Espírito Santo. Quando nós nos batizamos para o perdão dos pecados. Logo em seguida, nós recebemos o Espírito. Mas o Espírito Santo, ele só permanece em nós se nós permitimos. E nós devemos pedi-lo todos os dias. Olha só. Dinheiro não pode
ser introduzido na vida futura. Ele não será necessário. Mas as boas obras feitas para conquistar pessoas para Cristo serão levadas às mansões celestiais. Mas aqueles que desperdiçam de forma egoísta as dádivas do Senhor, que deixam seus semelhantes sem auxílio e nada fazem para promover a obra de Deus neste mundo, desonram o seu Criador. Roubo a Deus está escrito junto aos seus nomes nos livros do céu. Forte isso, né? Isso está aqui na revista. Todos receberam a revista? Estou perguntando tarde demais, né? Mas eu acredito que todos tenham recebido. Se alguém não recebeu, depois pergunta para a gente envia a revista. Mas eu acredito que foi pelo grupo de anúncios. Esses são os atributos do Espírito Santo, só em um momento que eu busquei. Se eu passar 365 dias do ano buscando mais atributos, eu vou encontrar muito mais. Mas isso foi só em um momento que eu achei. E só com isso eu fiquei impressionado. Ele faz muita coisa na nossa vida. Na realidade, ele faz tudo na nossa vida. Nós não podemos ficar sem o Espírito Santo. De forma nenhuma. Por isso é muito apropriado o estudo que nós iniciamos na quinta-feira, sobre o Espírito Santo. E eu convido você, leia e se aprofunde nesse tema. Muita coisa vai mudar na sua vida. Assim como mudou na vida de Pavel Goya. Assim como mudou na vida de muitas pessoas. O Espírito Santo não é um dom exclusivo da igreja do Novo Testamento. Não. O Espírito Santo é um dom exclusivo de todas as épocas da igreja. É um dom exclusivo para mim e para você. Não podemos deixar de entender e de compreender a obra do Espírito Santo na nossa vida. Diz o ditado, não deixe para depois o que você pode fazer agora. Não deixe para depois. Esse é o momento de você receber o Espírito Santo, para que ele dirija a sua vida de forma que tudo corra para a honra e glória do nome de Deus. Lembra da história do Pavel? A princípio parecia um desastre com consequências terríveis, mas foi para a honra e glória de Deus. É isso que ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer fazer uma mudança completa, para que nós honremos o nome de Deus em tudo. Se eu sou paciente, mas não sou misericordioso, eu estou comendo só uma uvinha do cacho de uvas. Se eu sou bondoso, mas eu não sou um doador de coração, eu estou só comendo uma uvinha e estou deixando o cacho todo para trás. Quando os discípulos de Jesus estão ligados a Cristo, quando os dons do Espírito lhes pertencem, até o mais pobre e ignorante deles terá um poder que influenciará corações. Com esse pequeno exemplo, eu vou terminar as considerações e dizer para você que você é um privilegiado, porque você não perdeu o sermão mais importante da semana, que foi esse. A historinha é o seguinte. Um pastor estava no 3º ano da faculdade de teologia e foi quando eles começaram então a praticar algumas coisas. E eles foram então realizar um evangelismo. E estava tudo pronto para o evangelismo. Ele tinha preparado todos os sermões, muito bem preparado. A equipe de louvor, da música, estava toda preparada. As pessoas tinham sido convidadas, os cantores, né, os que iam participar. Tudo top.
os brindes estavam preparados, as histórias para as crianças estavam preparadas, estava tudo organizado, tudo perfeito. Mas aquela cidade era conhecida como uma cidade muito difícil. Muito difícil. E o pastor, antes das reuniões evangelísticas, começou a oferecer estudos bíblicos e estava estudando a Bíblia com várias pessoas. Mas aí o padre da cidade, sabendo do que estava acontecendo, começou uma novena. Acho que muitos aqui sabem o que é uma novena, né? O que é uma novena? São 90 dias de atividades, né, espirituais da Igreja Católica. E ele começou uma novena com os habitantes daquela cidade para poder, então, atrapalhar a obra evangelística da igreja naquele local. E as pessoas ficaram com medo de ir para essas reuniões, inclusive de estudar a Bíblia. Estava tudo pronto, tudo perfeito, tudo de qualidade, mas as pessoas não vinham. E sem as pessoas, não haveria reunião evangelística. E os dias estavam passando, e as pessoas não vinham. Um determinado dia, uma senhora chegou para o pastor e falou assim: pastor, você quer que eu vou convidar as pessoas de casa em casa para elas virem para a reunião? O pastor falou assim: aquela irmã não parecia ter o dom evangelístico. Até falar errado ela falava. Mas no desespero, o que a gente podia fazer? E ela foi. E começou com o sorriso dela, começou a convidar as pessoas. Sabe o que aconteceu? As reuniões evangelísticas encheram, superlotou o local. Muita gente veio para assistir Por quê? Porque uma irmã, com o seu sorriso, resolveu sair e fazer o que ninguém estava querendo fazer. Com o seu sorriso e o seu convite, chamar as pessoas para a reunião evangelística. E as reuniões, então, puderam iniciar. Sabe, Deus quer, Ele não quer te conceder um dom. Você já tem um dom. Ele quer que você desenvolva esse dom. Pode ser que você diga agora: eu não sei qual é o meu dom. Peça para Deus te mostrar. Você já tem ele. Peça para Ele te mostrar. E Ele vai te mostrar. Mas peça para Ele te ajudar a desenvolver esse dom. Ele vai ajudar. Nem que seja para ser uma pessoa sorridente para o próximo. Porque as pessoas estão por aí cansadas de ver carrancudos, né? Caras fechadas. E quem sorri é bem aceito. Esse é apenas um exemplo. Quantos dons Deus tem para nos conceder? Quantos eu tiver capacidade de assimilar? Ele não quer que eu desenvolva só um dom. Ele quer que eu desenvolva mais. Para a honra e glória do nome dele. Agora, junto com o dom vem a responsabilidade. Um ponto importante é que os dons não são um sinal de superioridade espiritual, mas ferramentas para o serviço que devem ser usadas com humildade. Interessante, né? Afinal, como poderíamos nos orgulhar de algo que recebemos gratuitamente? Que o Senhor nos ajude a buscar desenvolver o dom que Ele já nos concedeu, para que mais pessoas possam conhecer a Jesus e ter a oportunidade de um dia estar no céu junto conosco. Que o Senhor nos ajude a recebermos o Seu Espírito, porque cabe a nós receber de coração ou não o Espírito Santo na nossa vida. Que Ele nos ajude a entendermos a importância do Espírito Santo na nossa vida, para que as coisas comecem a mudar de agora em diante. Para que nós possamos receber o poder do Espírito para testemunhar.
e ver Jesus vindo nas nuvens em breve. Que o Senhor nos ajude. Amém. Esta música é uma oração para nós convidarmos o Santo Espírito para estarem conosco, para morar em nós. Feche você também os seus olhos e fale com Deus nesse momento. Há duas músicas tocando ao mesmo tempo. Há duas músicas tocando ao mesmo tempo. Santo Espírito, vem sobre mim. Santo Espírito, vem em mim habitar. Com teu toque libertador, é o que eu preciso pro meu caminhar. Tenho decisões a tomar, tenho emoções que controlar. Venho humildemente te pedir, toca minha vida e faz prosseguir. Quem seria eu sem teu toque de amor? Onde estaria eu se não fosse o Senhor? Por certo minha vida não teria o calor do abraço, da presença do meu Senhor. Santo Espírito, vem transformar meu caráter, minha vida gerar. Eu te peço, vem com poder, muda minha vida, muda o meu coração, todo o meu pensar, o agir. Sempre que eu cantar, seja pra ti. Quero me envolver, quero amar. Tanta gente pede e eu posso ajudar. Quem seria eu sem teu toque de amor? Onde estaria eu se não fosse o Senhor? Por certo minha vida não teria o calor
calor do abraço, da presença do meu Senhor. Se você travou as batalhas que eu travei, se você chorou as derrotas que eu chorei, então me escute bem, preste muita atenção. Se eu se chorei, se me desesperei, mas não perdi a fé, foi porque o Espírito me sustentou. Santo Espírito, vem transformar. Santo Espírito, vem em mim habitar. Com teu toque libertador, é o que eu preciso pro meu caminhar. Amém. Vamos colocar em pé para orarmos. Querido Pai que está nos céus, somos gratos porque o Senhor nos concedeu essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para escutarmos a Tua voz e os Teus ensinamentos. Senhor, aqui diante de Ti está a Tua igreja e nós estamos desejosos de receber o Teu Santo Espírito, Senhor, para que a nossa vida mude, para que tenhamos poder para testemunhar. Para representarmos ao nosso Deus de maneira correta a esse mundo que perece por falta de conhecimento, por falta de amor. Senhor, usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos. Estamos apenas iniciando uma semana, mas eu gostaria de pedir que ela fizesse a diferença em nossa vida, que nos ajudasse a entender que a pessoa do Espírito Santo é importante em nossa vida. Nós precisamos urgentemente do Espírito Santo em nossa vida. Por favor, Senhor, esteja conosco. Guie os nossos passos ao sairmos daqui, que o Senhor esteja à nossa frente, que fale através de nós, que haja através das nossas atitudes. Envia o Teu Santo Espírito, Senhor, para nos auxiliar, para nos conduzir. Somos Teus filhos e queremos ser um canal de bênçãos para outros. Nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Pai, por se colocar nas mãos de Deus e te usar neste momento para trazer-nos a palavra. Nós estamos ainda nas horas do sábado. Desejo a cada um de vocês ainda um bom resto de sábado e logo mais uma boa semana. Que Deus abençoe a cada um. E continuamos nos encontrando durante a semana para os 10 dias de oração, tá bem? Que Deus abençoe a cada um. Podemos então agora nos cumprimentar, nos despedir.